Vamos lá, voltando. Então a gente já viu essa primeira parte do um pequeno conceito da hipnose clássica, que é justamente para a gente poder comparar com o diferencial da hipnose de Erickson. Quando a gente fala ali sobre sugestões hipnóticas, tá? Sugestões hipnóticas, existe uma sugestão direta, que é aquela hiperativa, tal como levante-se, faça. Eu toco a sua testa, você fecha os olhos. Eu toco a sua mão direita, o pé fica colado. Isso é uma sugestão direta, que ela funciona muito na hipnose de entretenimento, mas muitas vezes para fins terapêuticos ela pode funcionar também. Às vezes você precisa tem pessoas que, mas aí vai muito do seu feeling entender que tipo aquela pessoa tem pessoas que ela precisa de uma autoridade. Então ela vê você como o salvador ali do processo terapêutico, você vai usar sugestões diretas. Mas na maioria das vezes você vai usar sugestões indiretas, comandos embutidos. A gente pode usar, eu uso muito de ambiguidade, que é quando você dá mais opções levando ao mesmo lugar. Você quer ser hipnotizado de forma rápida ou lenta? Você quer ser hipnotizado na cadeira ou de pé? Não, de pé. Tipo, ele que está escolhendo. Não, o inconsciente dele entende que ele que está sob controle. Mas vai ser hipnotizado. Mas vai ser hipnotizado. A sugestão indireta ela vem de história, de metáfora, onde muitas vezes o sujeito nem sabe que foi sugestionado. Como a gente falou ali sobre o aprofundamento, à medida que eu for contando, você encontra uma forma de relaxar. Aí eu posso já trazer com uma história. Há tantas formas de relaxar. Você pode simplesmente relaxar fechando os olhos, outras pessoas relaxam porque decidem por si só. Sugestão. Mas o fato é que, de fato, todos nós, mais cedo ou mais tarde, relaxamos. O fato é que, de fato, mais cedo ou mais tarde, todos nós relaxamos. Então, eu estou usando um padrão de generalização com uma verdade absoluta. Todos nós relaxamos, então vamos relaxar. Não é uma coisa, não estou fazendo algo super desafiador. Como eu falei, quando você vai dar uma sugestão para vender um produto, muitas pessoas já adquiriram a apostila do curso de hipnose ericksoniana. Então muitas pessoas já adquiriram, então eu vou adquirir. Quando a gente fala de Erickson, a terapia para Erickson, a terapia é única para um único cliente, construída para as necessidades e situações daquele sujeito. Aonde que o Erickson modificou isso? Erickson foi o primeiro hipnoterapeuta a trazer esse conceito. Há um conceito muito equivocado sobre o Erickson, que diziam que o Erickson ficou conhecido com a PNL, quando o Bandler modelou ele. Não, ele já fazia seminários, palestras, ele era extremamente já conhecido e já utilizava de hipnose. Erickson, antes de Erickson, na década de 70, Erickson utilizava da hipnose clássica. Só que nessa época, na década de 70, ali entre 60 e 70, a hipnose estava sem crédito algum, totalmente desmoralizada. Pouquíssimo utilizado para fins terapêuticos ou na área da saúde. Ela estava quase que definhando ali. Dali para frente, ela não, provavelmente ela acabasse ali, se não fosse aos estudos de Erickson. Mas o mais curioso é que Erickson, até a década de 70, ele utilizava de hipnose nos seus atendimentos. Só que ele utilizava da hipnose clássica ainda, que era o que se tinha. Porém, ele percebia, óbvio, algumas falhas nos resultados, porque se trabalhava muito com coisas prontas ainda na época, né? E Erickson tinha um conceito diferente de mente consciente, de mente subconsciente. O que fez o Erickson mudar da década de 70 para cima? Primeiro, que o Erickson não sabia que ele fazia hipnose ericksoniana. Ele fazia hipnose e foi adaptando essas questões.
Ele entendeu que aquilo era único, aquele processo terapêutico era um processo único. Ele foi entendendo isso com o passar do tempo. Mas não que ele fez a hipnose ericksoniana. Quem menos divulgou a hipnose ericksoniana foi o próprio Milton Erickson. Nós temos duas figuras históricas, o Ernest Rossi, que foi o cara que morou junto na casa do Erickson. Na época ele foi morar com o Erickson, para o Erickson conhecer o processo dele, e no fim ele se apaixonou pelo processo do Erickson. Então se você vê, a maioria das obras sobre Erickson é do Ernest, você vai ver. E algumas obras do Erickson ele acaba citando. Então ele foi um dos caras que mais divulgou. Mas quem foi o grande precursor da obra do Erickson foi Jeffrey Zeig. Foi o cara que também morou com o Erickson e foi o cara que fez a grande virada. Foi o cara que fundou o Instituto Milton Erickson. Foi o cara que fundou a maior escola de hipnose do mundo. Até hoje, a maior escola de hipnose do mundo é a escola de Milton Erickson. Apesar de outras escolas dizerem que são as maiores, mas não são. Não são. Estatística, joga no Google, você vai ver quantas tem filiais no mundo, você já vê. Jeffrey Zeig foi o cara que começou, porque como a hipnose na década de 70 não tinha validade, mas isso não é científico, o protocolo do Erickson. Zeig disse, a ciência não busca a verdade, a ciência busca resultados. Quem busca a verdade é a metafísica. Olha que genial que ele trouxe para o nosso conceito. A ciência a ciência busca se funciona. Tipo, quando a gente passou o processo da vacina, a ciência queria ver se a vacina funcionava, mas ela não é uma verdade absoluta. Verdade absoluta é que isso aqui é composto de plástico, com componentes eletrônicos, isso aqui a metafísica poderia nos dizer sobre isso. Mas a ciência não. Então Jeffrey Zeig ele trouxe a ideia que essa hipnose do Erickson era uma hipnose moderna. Então, tipo, quem fazia aquela hipnose clássica estava fora de moda. Então, a hipnose moderna precisava fazer a hipnose ericksoniana. Então, ele queria apenas inicialmente essa hipnose do Erickson como trazer para a área da saúde apenas. Para quem tivesse especialização da área da saúde, seria a hipnose. Mas não deu muito certo, ainda bem. Então, a ideia do Zeig era esse conceito da hipnose moderna. Então, para ele, tudo que tinha antes era passado e a hipnose de Erickson seria o futuro da hipnose. Mas é claro que se a gente pegar a hipnose de Erickson, com exceção dessa individualidade e dos padrões de linguagem, é a mesma hipnose clássica com algumas alterações. Zeig percebeu que o diferencial da hipnose, provavelmente esse cara ele foi mais gênio que o Erickson, porque ele conseguiu entender o que o Erickson fazia, mesmo antes do Bandler. Ele entendeu que a hipnose do Erickson buscava o foco associativo indireto. A hipnose clássica procura um foco associativo direto. Agora você está na cena. Erickson, à medida que você vai caminhando, é possível que você traga lembranças. Eu muitas vezes, ele traz para ele a história, muitas vezes eu mesmo, caminhando, olhando para mim mesmo, eu trouxe aquela história. E ao ver aquela história, tinha outro significado totalmente diferente. Tipo, ele vai contando uma história dele, encurralando a pessoa, o que é muito diferente de você empurrar a pessoa na cena. As duas funcionam, mas a ideia do Zeig entendeu que seria o foco associativo indireto, as lacunas de possibilidades e os fenômenos que isso causava. Porque se você vai pesquisar, por exemplo, a filha do Erickson, ela foi entender o que o pai dela fazia nos últimos 2 anos de vida. Que as pessoas iam lá procurar a terapia do seu Erickson, mas ela não sabia o que ele fazia. E muitas pessoas iam lá e diziam, eu não vou mais lá agora falar com o seu Erickson. Eu vou lá 3 sessões, 4 sessões e ele está só conversando. Tá, mas você parou de fumar? Não, parei porque era a hora de parar de fumar também. A pessoa não entendia como é que era o processo de mudança dele. E provavelmente, como eu falei antes ali, antes do Ernest e do Zeig, talvez ele nem soubesse o que era a hipnose ericksoniana. E provavelmente se não fosse essas duas pessoas, a hipnose dele nem teria sido difundida da forma que foi.
Então usar a grande sacada dele foi essa. Essa é a hipnose moderna. Então vamos supor que digamos que hoje saia no mundo um conceito, essa hipnose é a hipnose moderna. Todos nós temos que fazer esse curso. Todos nós temos que aprender. Eu quero aprender o que há de mais moderno na hipnose. E não há melhor ou pior, mas se a gente for por história, a hipnose de Erickson seria a hipnose moderna, que é o que tem de último. Depois do Erickson não tivemos um outro grande nome. Antes dele nós tivemos Elman, tivemos outros nomes, mas o último, porque é bem recente, a gente está falando, Erickson acho que desencarnou ali em 80, eu ia falar 81, mas 80, morreu jovem, coitado, não, que pecado. Não bateu 100 anos. Ele era um cara bonito, se o cara olhasse, né? Tinha presença. Na época, aquele cabelo sexy sem ser vulgar. Então, os dois caras que fizeram o nome de Erickson foi o Ernest Rossi e o Jeffrey Zeiling. Muita gente da PNL que estuda de uma forma mais rasa sempre diz que o Erickson ficou conhecido após a PNL. E o Erickson detestou ser modelado pela PNL. Ele foi o último a ser modelado. A gente já vai entender por quê. Ele detestou aquilo, ele achou péssimo, porque os caras ficavam em cima, foi a hora que ele botou a mão. Porque a modelagem seria essa, estudar. Digamos, imagina você fazendo a sessão de terapia e os caras filmando com a câmera do tamanho daquela que o Daniel tá ali, filmando para entender, foi a hora que ele mexeu no celular, tentando entender qual que era o processo do Erickson. O Erickson ele teve poliomielite. Então, provavelmente a ideia essa dele, essas questões que ele entendeu, foi justamente por ele não ter a mobilidade que outros, como Elman, que era rápido, tinha. Ele não tinha mobilidade. Então, a arma que ele tinha era a comunicação. Quando a gente vai falar sobre a hipnose ericksoniana, existe um risco muito grande na comunicação, na voz hipnótica. A gente já vai ver alguma coisa sobre isso. Porque as pessoas assistem 2 vídeos do Erickson que tem no YouTube e ele pensa, a sacada é falar como o Erickson falava. Agora você vai relaxando. Você vê que parece que ela está travada. Agora você vai relaxando profundamente. Tem gente que acha que a hipnose ericksoniana é isso. Tem algumas escolas que ensinam isso. E fica péssimo, porque se não for genuíno não funciona. Então você vai encontrar a sua forma. Tem pessoas, imagina... tem pessoas que têm a voz mais grave, mais alta, fala mais rápido, mais lento. Então é o seu tempo. A grande sacada é conectar com a pessoa que vai ser catequizada pelo terapeuta. É isso, não é o seu conceito. E Erickson só tinha um problema na voz, não é? Não, ele fala, porque os vídeos que você vê já é no final da vida. Então ele estava muito velhinho, então óbvio que ele ia falar meio devagar. Mas ele teve poliomielite, mas a fala era boa. É que os vídeos que a gente tem são muito antigos.